Existem duas frequências espirituais. Ontem eu estava pregando sobre isso. Existem duas frequências espirituais. A frequência do espírito e a frequência da carne. E Deus fala conosco através da frequência espiritual do nosso espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. E Ele fala conosco através do nosso espírito. Por isso que tem muitas pessoas, eu recebo várias perguntas de pessoas: como eu faço para ouvir a voz de Deus? É simples, aumente a sua frequência espiritual. Isso é uma das chaves que te ajuda a ouvir a voz de Deus. Você precisa aumentar a sua frequência espiritual para ouvir a voz de Deus. Por exemplo, quando você aceita Jesus, a frequência da sua carne está muito elevada. Por quê? Porque você está vivendo no pecado, levando uma vida pecaminosa. Então a frequência da sua carne está muito alta e a frequência do seu espírito está muito baixa. Então, quando você aceita Jesus e começa então a orar, a jejuar, a se santificar, a ler a Bíblia, o que acontece? A frequência da sua carne vai perdendo as forças e a frequência do seu espírito vai crescendo. Por quê? Porque o pecado alimenta a carne. Já o jejum, a oração, alimenta o espírito. E a Bíblia diz que há uma luta constante entre a carne e o espírito. E aquele que for mais alimentado vence. Por isso, se você quer aumentar a sua frequência espiritual para ouvir a voz de Deus, alimente o seu espírito com práticas espirituais através da oração, do jejum, da leitura da Bíblia. Então, quando você aceita Jesus e começa a fazer essas práticas espirituais, orando, jejuando, a frequência do seu espírito vai se elevando e a frequência da sua carne vai diminuindo. Então você passa a ouvir a voz de Deus. Mas tem pessoas que dizem assim: mas eu tenho muita dificuldade para entender quando é Deus que está falando, quando é o diabo que está falando ou quando é minha mente. Por quê? Porque a frequência ainda da sua carne está alta. Você precisa baixar mais a frequência da sua carne e aumentar mais a frequência do seu espírito, para que você possa ouvir mais atentamente a voz de Deus. É assim que faz, irmãos. É uma das chaves para você ouvir a voz de Deus. Por isso que dia após dia você precisa matar a sua carne e fortalecer o seu espírito. Porque quanto maior for a frequência do seu espírito, mais nítida a voz de Deus será para você. Então faça isso. Renuncie o pecado. Renuncie tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Que é como se fosse o pecado, é como se fosse um bloqueio para você não ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a frequência da carne está muito alta, você precisa abaixar ela. E quanto mais você abaixar a frequência da carne, mais a frequência do seu espírito vai aumentar e você conseguirá ouvir a voz de Deus. Mas lembre-se, não basta apenas santificar o exterior, você precisa santificar o interior. Porque eu vejo muitas pessoas fazendo práticas espirituais, fazendo campanhas de 30 dias de oração, 40 dias de oração, subindo monte, descendo monte, jejuando. Você pode fazer isso, só que não esqueça também de santificar o interior. Também não se esqueça de como está a sua família, porque tem pessoas que vivem orando, vivem jejuando, mas quando chega em casa fica xingando o marido, fica xingando a mulher, fica brigando com os filhos. Do que adianta? Porque o mesmo Deus que está vendo você orando e jejuando é o mesmo Deus que está vendo você maltratar a sua família, o seu cônjuge. Então, tudo, irmãos, é um conjunto. É um conjunto. Você precisa ser equilibrado, temperado, para que você possa crescer com o seu relacionamento com Deus, para que você possa cada dia mais se desenvolver espiritualmente, ouvir a voz de Deus. Você precisa santificar não apenas o exterior, mas o interior principalmente. Você precisa ser uma pessoa mansa, temperada, ter os frutos do Espírito. Não basta apenas ter os dons do Espírito, mas os frutos do Espírito. Então, irmãos, se você quer uma chave para ouvir a voz de Deus mais nitidamente, aumente a frequência espiritual do seu espírito através de práticas espirituais, que você então vai conseguir ouvir a voz de Deus. Amém? Respondido uma pergunta, porque é muitas perguntas. Então, para ouvir a voz de Deus, aumente a frequência do seu espírito, que com certeza você não vai ter mais dúvida quando é Deus falando ou quando é a voz da sua mente. Amém? Por quê? Porque a frequência do seu espírito já vai estar elevada e a sua carne vai estar muito enfraquecida e ela não vai ter poder para atrapalhar quando Deus está falando com você. Amém? Deus seja louvado. E entenda uma coisa, irmãos. Deus, Ele não precisa da sua força. Ele precisa da sua entrega.
Ele precisa de um coração rendido. E é um coração rendido, quebrantado e contrito. Esse Deus não despreza. Deus está à procura de homens e mulheres que tenham um coração rendido. Rendido a Ele. Um coração rendido ao qual Ele possa usar. A qual Ele possa manifestar o seu poder. Um coração rendido que não se entrega à vaidade. Que não se entrega ao orgulho. Que não se entrega as paixões desse mundo, mas é um coração rendido totalmente a Deus. É isso que vai fazer a diferença. Se você quer ter um relacionamento mais profundo com Deus, cuide não apenas do seu exterior, mas principalmente do seu coração. Como está o seu coração diante de Deus? Será que o seu coração é orgulhoso? Será que o seu coração está cheio de pecadinhos? Por isso, purifique o seu coração, porque Deus olha principalmente para o coração. Porque muitos dizem, eu amo ao Senhor. Por isso que há um versículo na Bíblia que diz, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta dizer, Deus, eu te amo. Mas Deus está olhando no seu coração, se realmente você ama a Deus. Aleluias. Deus seja louvado. Nós precisamos, irmãos. Já é o último tempo. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos, irmãos, buscar ao Senhor de todo o coração. Nós precisamos. Essa é uma geração que precisa. Não apenas santificar o exterior, mas o interior. Nós precisamos santificar o corpo, a alma e o espírito. Nós precisamos realmente amar a Deus. Não apenas da boca para fora. Aqui na internet é muito fácil falar que ama a Deus. É muito fácil você pegar o microfone na sua igreja e falar que ama a Deus, mas Deus quer ver as suas atitudes no seu dia a dia. Eu não sei nem por que o Espírito Santo está me conduzindo a falar isso, mas Deus sabe, né? Deus sabe aqueles que precisam ouvir. E eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Larará, 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 com tua glória sobre as asas, com a voz de muitas águas, posso ouvir anjos cantar. Na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, com a voz de muitas águas, posso ouvir anjos